Rodrigo saiu do modo de apresentação. Sim. Então, né, o Rodrigo, a gente estava junto na palestra anterior, o professor Rodrigo Lemos, ele é professor de espanhol do campus Duque de Caxias e é o coordenador da coordenação de internacionalização do IFRJ, e hoje ele está trazendo aí uma apresentação para a gente, que é intitulada IFRJ Sem Fronteiras, Oportunidades e Perspectivas, e a gente está tendo a honra de receber essa pessoa maravilhosa na 10ª semana do Campus Arraial do Cabo. Rodrigo, mais uma vez, obrigada, e os participantes aproveitem para tirar dúvidas e aprender os caminhos das pedras aí, para a gente aproveitar as oportunidades que a instituição também nos oferece. Obrigada. Shirley, eu quero primeiramente agradecer ao Campus Arraial do Cabo, dizer que, para mim, a honra é minha, né? Porque é um dos campi que eu tenho muito apreço do IFRJ. Eu me dou bem com todo mundo, com os servidores que me procuram, com a Cíntia, com você, o Davi, com o Bruno. Então, a abertura do Campus Arraial, eu sempre digo nas minhas brincadeiras que, se um dia eu tiver que pedir transferência, eu vou pedir para o Campus Arraial. Enfim, não só por causa da praia, por causa do clima e da hospitalidade que eu encontrei aí nas pessoas, tá? Então, a gente vai percorrer um pouquinho hoje a internacionalização do IFRJ, o que a gente tem tentado fazer como instituição para esse fortalecimento de internacionalização. Então, eu vou falar um pouco do trabalho da Coordenação Geral de Relações Internacionais e, ao mesmo tempo, a gente vai falar do que está sendo desenvolvido e quais são as nossas perspectivas futuras para a internacionalização, tá? Eu estou aqui no modo apresentação e eu vou passar os slides aqui, tá? E vocês vão me dando ok se está tudo bem. Tá? Então, primeiro, para a gente começar, eu acho que isso vai um pouco em consonância com o que a gente quer como internacionalização, e é importante que os nossos servidores, principalmente os nossos servidores, e quando eu falo servidores, eu não falo só dos professores, eu falo dos técnicos administrativos também, estejam muito atentos aos movimentos de internacionalização, porque esses movimentos de internacionalização, eles começam em casa. E quando eu digo em casa, não é por causa da pandemia, não, gente. É porque a internacionalização ela tem que estar dentro do nosso Instituto Federal, dentro dos nossos campi, tá? E precisa estar dentro do campus Arraial do Cabo. Então, eu vou dar uma perspectiva do que é, na verdade, essa internacionalização em casa, para a gente entender esse movimento, e, a partir desse movimento, a gente começar a entender as possibilidades que a gente pode criar com essa quarta missão do Instituto Federal, que é a internacionalização, né? Dentro desse tripé que a gente tem de ensino, pesquisa e extensão, a internacionalização, de forma transversal, ela vai perpassar esse nosso tripé. Então, a gente pensa que, diante das perspectivas de um mundo cada vez mais globalizado, da necessidade de formar indivíduos com capacidade para atuar nesse contexto, delimita-se novos papéis para o ensino brasileiro. Proporcionar a todos os envolvidos na comunidade acadêmica, em especial os estudantes, as oportunidades de desenvolver a compreensão do mundo e das competências interculturais para a vivência nesse cenário, dentro do seu próprio campus, é o propósito da internacionalização em casa. E aí eu digo que é importante, é especial para os alunos, mas isso tem que partir dos servidores. A proposta de internacionalizar em casa tem que partir do docente, tem que partir do técnico administrativo, para que atinja os alunos e atinja toda a comunidade acadêmica e envolva todo o campus dentro dessa competência intercultural, que foi dito, inclusive, pela Cíntia e pela Daniele na palestra anterior. Então, a gente... Oi? Só coloca em modo de apresentação, porque a gente está vendo o slide, mas não está em modo de apresentação. Isso. Tá. Perfeito. E aí a gente ressaltamos que a internacionalização do currículo é uma parte importante do processo, é uma forma eficaz de proporcionar essa prática. Então, por exemplo, levar para dentro da sala de aula o nosso docente vários textos,
várias ferramentas que se possam usar para desenvolver essa competência global nesses nossos estudantes, essa competência global e essa competência intercultural, tá? Então, é muito importante, por exemplo, pensar na escola plural, numa escola que vai evoluir a partir desse movimento que se faz. O professor de biologia, isso não tem que ficar só a cargo do professor de inglês, não só a cargo do professor de espanhol. Fazer um comparativo, por exemplo, de como são as eleições nos Estados Unidos e como são as eleições no Brasil, por exemplo, que foi uma coisa que está na crista da onda, que esteve aí no último mês. Isso por exemplo, levar uma visão política globalizada, marcar a diferença, a igualdade na diferença é um processo multicultural. Então, isso também ajuda nesse processo de internacionalização. Então, além desses elementos contidos no currículo formal, deve fazer parte de todas outras ações que as instituições oferecem a seus estudantes, tais como atividades interdisciplinares no campus, inclusão de leituras, a bibliografia de várias proveniências que promovam análises, já repetiu a palavra aí, comparativas e multiculturais, encorajamento de reflexões sobre a cultura local e mundial, entre outras, estudar a língua estrangeira faz parte desse movimento de internacionalização em casa. O desenvolvimento tecnológico também contribui para o aperfeiçoamento da internacionalização em casa, facilitando, através do contato online, a colaboração entre instituições de diferentes países e conectando estudantes e do mundo inteiro. A maioria das dificuldades encontradas na implantação dessa estratégia são que tanto docentes quanto os administrativos das instituições de ensino não estão devidamente preparados para atuar nesse processo, assim como também a falta de uma política institucional clara e de investimentos nessa área constituem obstáculos para a operacionalização da internacionalização em casa. Então, a gente precisa encontrar os mecanismos de uma política institucional clara e a gente também precisa encontrar os mecanismos para que esses docentes, esses técnicos administrativos se envolvam com essas atividades. E eu estar aqui hoje é um pouco disso, é mostrar que existem os caminhos e que as pessoas elas podem se movimentar nesse sentido. Então, como a gente é uma instituição de ensino, o nosso produto final é o estudante. Então, a gente faz esse movimento sempre pensando no estudante, né? Então, a gente vai falar agora um pouquinho do que são as relações internacionais dentro do IFRJ, o que ela faz, para que ela serve, tá? Essa coordenação que eu ocupo, ela, na verdade, é uma coordenação que é responsável por inserir o IFRJ no cenário internacional e de fortalecer a cooperação e a interação com instituições estrangeiras de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Além de representar o IFRJ em matéria de relações internacionais, o setor tem um trabalho dedicado a divulgar oportunidades para a comunidade acadêmica, firmar acordos e coordenar a mobilidade acadêmica de estudantes e servidores. Essas relações internacionais devem apresentar condições fundamentais para o desenvolvimento institucional dos cidadãos que participam do processo educacional, com relevância para o compartilhamento de aspectos científicos e tecnológicos inovadores. Atualmente, a complexidade do contexto global requer a formação de profissionais com uma visão geral de mundo, bem como exige uma constante necessidade de mudanças nos projetos educacionais. Dessa forma, seria extremamente relevante agregar ao IFRJ os benefícios gerados pelo intercâmbio de alunos, professores e técnicos administrativos com instituições parceiras de outros países. Então, nos últimos anos, a gente tem no IFRJ aí essa mudança de postura, né, com essa representação das relações internacionais. A gente tem acordos hoje com Argentina, Peru, Canadá, França, Cuba, Espanha, Portugal, Irlanda, Colômbia, Finlândia, Rússia, agora estão vindo alguns países africanos também. E essa partilha de conhecimentos científicos e tecnológicos, da formação pedagógica e das pesquisas aplicadas, bem como possibilitar o desenvolvimento de tecnologias conjuntas, ou seja, é um convênio que sempre por trás vai ter um campus envolvido, vai ter um servidor envolvido que desenvolve algum plano de trabalho, que isso traz um retorno pedagógico, né? É uma pesquisa
e um desenvolvimento tecnológico para o IFRJ e para o parceiro estrangeiro. Além disso, as atividades podem abrir os horizontes dos participantes para outras realidades sociais e profissionais. Então, quando a gente, às vezes, tem um convênio, por exemplo, com um país, um professor, um grupo de pesquisa desenvolve, outros podem vir e desenvolver também outras atividades, então, abrindo, assim, esses horizontes de participação. Vamos seguir. Então, a Coordenação Geral de Relações Internacionais, ela está, hoje, dentro da Diretoria de Articulação Institucional. É uma coordenação que eu trabalho só, mas tem tudo isso aí para fazer. Relações só no sentido de pessoa física dentro das relações internacionais. Claro que a gente tem o apoio institucional de outros setores para tocar os projetos. Mas as relações internacionais institucional, a gente tem a mobilidade acadêmica internacional in e out, que seria a entrada e a saída de alunos, os programas e projetos internacionais, e o Centro de Línguas, o CIEL, também está dentro das relações internacionais. E aí a gente tem os acordos, desde 2019, eu estou desde abril de 2019 na coordenação, e a gente conseguiu avançar em termos de acordo bastante, né? Como vocês podem ver aí. Em Portugal, a gente tem 12 instituições conveniadas, 8 instituições foram nesse período que eu estou, de 2019 a 2020, e a perspectiva para 2021 é que entrem mais 2 novas instituições. Com a Espanha, a gente tem 5 instituições conveniadas, 3 instituições aconteceram em 2019 e 2020, as 2 que nós tínhamos são via CONIF, que é o Conselho Nacional aí dos Institutos Federais. Perspectiva para 2021, 2 novas instituições. Quando eu falo de perspectiva, eu falo que já existe algum projeto que já está sendo desenvolvido para esse acordo ser assinado. A Argentina, a gente tem 3 instituições, 2 instituições em 2019 e 2020, perspectiva de 2 instituições em 2021. Cuba, a gente tem uma instituição em 2020. Uruguai, a gente teve uma instituição que a gente conveniou em 2019. Colômbia, eu fiz uma missão em fevereiro desse ano, e aí a gente voltou com essas 6 instituições conveniadas com o IFRJ, tá? Para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Mais à frente, vocês vão perceber que existe um projeto para a gente desenvolver com os colombianos, que é bem interessante, inclusive para os alunos do ensino médio. Com a França, a gente tem 2 instituições conveniadas, uma instituição conveniada em 2019, que é a Aix-Marseille, e a perspectiva para 2021, uma nova instituição, que é a Universidade de Montpellier, que a gente receberia esse ano alunos em Pinheiral para essa mobilidade deles, e a gente não pôde receber por conta da pandemia. E aí fica para 2021 esse alento de poder receber esses alunos também. Irlanda, a gente tem uma instituição, Peru, nós temos 3 instituições conveniadas, Finlândia, nós temos 2 instituições conveniadas, Canadá, 2 instituições conveniadas, uma conveniada em 2020, que foi a que a Daniela apresentou na palestra anterior. Rússia, nós temos uma instituição conveniada em 2020, México também uma instituição conveniada em 2020. Estados Unidos, perspectiva para 2021, uma instituição, que é a Universidade do Kansas, e a Universidade Pedagógica do Bengo, de Angola, também para 2021. Existem já projetos com Realengo e projetos com o campus Niterói para essas instituições. E aí, quando a gente fala, nossa, quanto convênio, é importante porque o IFRJ começa a aparecer no cenário internacional. E a gente aparecer no cenário internacional coloca a gente, por exemplo, num patamar diferente ao que nós estamos como instituição. A gente começa a aparecer nos rankings internacionais, inclusive, né? Então, a gente tem os convênios nacionais também, que são relacionados à internacionalização. Aí são muitos convênios de desconto. A gente sabe que vocês estão, a grande maioria dos alunos estão na região dos lagos e que muitos não têm acesso a esses descontos porque não existem, né, filiais na região dos lagos. Mas é bom ter isso dentro do radar de que existe possibilidade. Nós temos a AFS Intercultural, que é uma agência de intercâmbio. A gente vai receber
pela AFS Cultural uma aluna italiana no campus Niterói para o ensino remoto em 2021. A gente tem a cultura inglesa, que é um desconto também alto para servidores e alunos. A gente tem a Universidade de Santander, que a gente distribuiu bolsas para os alunos selecionados nos editais de internacionalização. Então, os alunos estão recebendo a Bolsa Santander, 3 alunos. A gente tem o Centro de Cultura Espanhola, que é a antiga Casa de Espanha, que fica no Maitá, no Rio de Janeiro. Então, tem um desconto alto também para servidores e alunos. A gente tem a ABIP, Associação Brasileira de Intercambistas. Existem também descontos para alunos que querem fazer intercâmbio, que podem acessar a ABIP e ir para fora, fazer seu estágio, alunos de graduação. A gente tem o Goethe, que é o do alemão, que está ali no centro do Rio. Tem o Instituto Cultural Brasil-Argentina, que tem a sua filial também ali na Praia de Botafogo. O Instituto Cervantes também tem 2 unidades na cidade do Rio de Janeiro. A Aliança Francesa está espalhada um pouco mais pelo estado, tem 30% de desconto, e o WhatsApp também. Todos os servidores e alunos do IFRJ têm esse desconto. Até aqui o Instituto Cervantes, todos foram feitos nessa gestão de 2019 e 2020, tá? Os outros já existiam, porque são 2 convênios que foram feitos no âmbito global para o IFRJ pelo campus Nilópolis. E aí a gente tem também o Centro Institucional de Estudo de Línguas, que é o nosso filho mais novo, foi criado em 2000, aprovado em Consup, em Conselho Superior, em 2019, e que nasce com o intuito de promover a proficiência da comunidade interna e externa em línguas, tá? A gente já tem conversa avançada com o Campus Arraial para institucionalizar o CIEL aí, com a Cíntia, já falamos bastante com a Shirley, com os diretores. A gente está na fase piloto do CIEL. O CIEL ele roda no campus Nilópolis com o inglês e roda no campus São Gonçalo com o espanhol. E aí a possibilidade é que depois do projeto piloto a gente consiga abrir todas essas turmas do Centro de Línguas, que é inteiramente gratuito para os nossos alunos também dos outros campi, né? E aí a Arraial faz parte, e a Arraial está um passo à frente, porque já entrou em contato e quer muito levar o CIEL para aí. Tá? A gente tem muito interesse de ampliar essa missão do CIEL, né? de oferecer cursos gratuitos de línguas para a comunidade interna e externa, e dentro do que eu falei de internacionalização em casa, isso é importante. E aí a gente envolve também os docentes, os servidores e os estudantes nesse movimento intercultural e nesse movimento de uma educação globalizada, de criar esse cidadão global dentro de cada um de nós. E aí a gente tem os programas de internacionalização. Existe uma página do IFRJ, depois vai aparecer o link aí, que são todos os programas que nós conseguimos aderir em 2019 e 2020. Esse é de 2020, que é o programa o Programa de Estudantes Convênio de Graduação, PEC-G do MEC, é um programa que existe desde 1964 no MEC, e é para alunos de graduação. Então, qual é o intuito do PEC-G? Trazer alunos estrangeiros, tá, de países em subdesenvolvimento, países africanos, países da América Latina, para que estudem a graduação no IFRJ sem tirar a vaga dos brasileiros. Tá? E isso aí a gente consegue fazer internacionalização em casa, e a gente consegue, por exemplo, interculturalizar e internacionalizar o IFRJ com pessoas de outras culturas aqui dentro. Então, por isso que eu falo que a internacionalização do currículo é um caso de emergência, é um caso para ontem. Por exemplo, o Campus Arraial tem uma graduação muito recente. Essa graduação precisa pensar na internacionalização do seu currículo, porque existe a possibilidade de trazer alunos estrangeiros, e isso também fortalece o ensino-aprendizado do nosso aluno aqui, com esse currículo internacionalizado. A gente tem o programa Santander Graduação, que eu já falei, né? Eu puxei a brasa para minha sardinha, como fui eu que fui atrás do Santander, eu que entrei em contato com eles. Eu
peguei as bolsas do Santander e passei para os alunos que estão ou estariam esse ano em mobilidade internacional, que foi adiada. Então, existe a possibilidade da gente entrar também no Top Espanha, que é um programa do Santander, para estudar espanhol na Universidade de Salamanca, 1 mês, tudo gratuito, alunos e estudantes. Enfim, a gente tem essa possibilidade de um edital para 2021 para esse Top Espanha. Espero que eles nos ofereçam bastante vagas. Tem o programa Internacionalize IFRJ, que é de mobilidade virtual 2020-2021, que tem como intenção conectar um parceiro internacional do IFRJ com algum servidor do IFRJ e fazer alguma atividade remota de internacionalização. Ou seja, o que a Daniela e a Cíntia fizeram hoje na palestra anterior faz parte do projeto Internacionaliza IFRJ, que acabou calhando dentro da semana, do Campus Arraial do Cabo. Tá? Já tiveram alguns representantes da Universidade de Nova York, que foi para o ensino médio, já tivemos um professor de São Gonçalo que trouxe uma professora para falar de novas tecnologias na educação do Instituto Politécnico do Porto, já tivemos com os colombianos um curso de literatura, e tivemos hoje da Daniele com a Cíntia sobre os recortes interculturais com o Canadá, e vamos ter outros ao longo de 2021. Tá? A ideia é que a gente tenha 2 por mês, né? De 15 em 15 dias, pelo menos, uma atividade de internacionalização em casa dentro desse projeto. A gente tem o programa Pro Jovem Global, que é de auxílio às atividades internacionais de discentes, que a gente montou o edital, já tinha ido para a Procuradoria Jurídica, e a ideia era que a gente distribuísse o fomento para os nossos alunos, que participam de Olimpíadas e que precisam do dinheiro para comprar passagem, para se manter no país estrangeiro, ou que queiram, por exemplo, dentro do seu projeto de iniciação científica, queiram apresentar alguma coisa no exterior. A gente tinha um valor destinado para isso e que era de fluxo contínuo. O edital ficaria aberto, o aluno solicitaria, passaria por uma comissão avaliadora e receberia o fomento. Então, está dividido por continente, né? Por exemplo, na América do Sul é um valor, na América Central é outro valor, na América do Norte, na Europa é outro valor, mas a gente tinha umas bolsas para distribuir. Ia ser lançado no final de março e fica a perspectiva para 2021. Esse é um programa novo. A gente tem os programas de mobilidade acadêmica internacional, a gente tem o La Passion, que é um projeto junto com o Instituto Politécnico do Porto e junto com outros institutos federais, que a gente envia um aluno, ainda que seja para dentro do Brasil. Esse aluno vai ter contato com alunos estrangeiros, chilenos, finlandeses e portugueses, para desenvolver um projeto de arranjo produtivo local. Nós enviamos uma aluna para Goiânia. Em início de março, ela ficou 3 semanas em Goiânia e teve que voltar e terminar o projeto de forma remota por conta da pandemia. Show coronavírus, né? Pelo amor de Deus. Programa Reário Trash, aberto em 2020, a gente entregou o resultado dele dia 12 de março e fechou as portas no dia 13. 3 alunos iriam em setembro desse ano, um para a Espanha, Malta e França, e aí ficou adiado para setembro de 2021. Cada aluno dentro desse programa recebe um valor específico de auxílio estudantil para custear a viagem, tá? Passagem, alimentação e hospedagem no estrangeiro. Então, são alunos de graduação, são alunos de 3 cursos de graduação do IFRJ. Tá? Cada um para um país diferente. Esse foi feito, mas os alunos não foram ainda, vão em 2021. O programa Reari Esmarcei estava aberto, tivemos que suspender por conta da pandemia. Também tinham 3 vagas para essa universidade na França, para os alunos de graduação fazerem um semestre de mobilidade acadêmica. A mobilidade Península Ibérica era Portugal e Espanha, para trabalhar com os acordos internacionais que a gente tem com a Espanha e com os institutos politécnicos de Portugal, para os alunos de graduação também. E para os alunos do ensino médio, a gente tinha os Jovens Embaixadores Brasil-Colômbia
que seria no segundo semestre de 2020, nós selecionaríamos alunos para irem para a Colômbia, passar umas 4 semanas estudando, pesquisando junto com os estudantes de lá e fazendo um curso de espanhol durante 4 semanas. Seria na cidade de Medellín, na Colômbia, no Instituto Tecnológico, no Tecnológico de Antioquia. E aí fica sem definição, mas a ideia é que aconteça no segundo semestre de 2021. A gente acabou de conveniar com a Huawei, vocês devem conhecer aí, da tecnologia 5G, junto com a Propi, e nós temos um projeto para ser desenvolvido na área de tecnologia da informação. Tudo isso está no site, depois eu vou dar o link para vocês percorrerem o site e se apropriarem do que está acontecendo no IFRJ na área de relações internacionais. A gente tem notícias e eventos de internacionalização que acontecem de maneira constante, está sempre atualizado, então passem a ter esse cuidado de entrar lá à esquerda, reitoria, internacionalização, notícias. Tem eventos internacionais, congressos, palestras, application para os alunos em universidades estrangeiras, que às vezes a gente não pode fazer como matéria, mas que a gente tem o cuidado de publicizar nas notícias e eventos de internacionalização. As ações de 2020, né, foi um ano que parece que foi perdido, mas para a gente não foi, e realmente a gente não conseguiu executar tudo como a gente havia planejado em 2019, mas a gente conseguiu fazer muita coisa. Então, o edital Reário Creche, que foram essas 3 vagas, tivemos 3 alunos selecionados para França, Espanha e Malta, com fomento da reitoria, tá? Com essa responsabilidade social de enviar aluno, mas a gente como financiador dessa bolsa. Mobilidade acadêmica internacional, recebemos 2 alunas de Coimbra, no campus Realengo, do curso de fisioterapia, tiveram que ir embora também por conta da pandemia. Nós abrimos um edital preparatório do TOEIC Master Test, tivemos muitos inscritos do campus Arraial, recebi até por e-mail de alguns servidores o certificado de 30 horas, fiquei muito satisfeito por terem terminado. Aderimos aos programas da Huawei, o Santander Universidades, a AFS Intercultural. Fizemos a missão para a Colômbia, que trouxe 6 novos convênios para o IFRJ e esse programa dos Jovens Embaixadores Brasil-Colômbia. Fizemos, como sou servidor do campus Duque de Caxias e por ter contato com aquela comunidade, uma ajuda humanitária aos refugiados durante a pandemia, congoleses e angolanos que vivem lá com donativos de cestas básicas, álcool em gel, enfim, muito satisfatório também, porque as relações internacionais ela tem que ter esse olhar humanitário, não é só a gente olhar para vamos mandar, vamos receber, vamos viajar, vamos olhar para o que está acontecendo ao nosso redor também, né? Então, isso é fazer internacionalização em casa, aqueles primeiros slides. O Programa Internacionalize IFRJ, de Mobilidade Virtual 2020-2021, a proposição do IFRJ da criação do português como língua de acolhimento para toda a rede federal, junto ao IFSU de Minas, um projeto piloto em 2021, que a gente vai ter uma plataforma para o ensino de português como língua de acolhimento para intercambistas e, a posteriori, para pessoas em refúgio. IFRJ com ações da Covid-19 em 5 matérias internacionais na revista da WFCP, que é dos colleges e politécnicos, né? É a Federação Internacional dos Colleges e Politécnicos. O IFRJ é o Instituto Federal que mais apareceu em matérias de ações da Covid-19, porque a gente pegava as matérias, enviava e colocava o IFRJ dentro desse circuito internacional. Os 20 acordos assinados em 2020, 20 acordos internacionais, todos assinados de forma remota, mas todos saíram. A gente tinha uma previsão de 10, então a gente foi lá e dobrou a meta, e a gente conseguiu avançar que hoje o nosso site tem uma versão de 8 línguas estrangeiras, português e mais 7 línguas, né? Então você pode clicar na bandeirinha e traduzir o site para qualquer idioma, e isso também aumenta a visibilidade do IFRJ dentro do âmbito internacional. E aí eu só agradeço
ao Campus Arraial do Cabo pelo convite, pela parceria de sempre, da Cíntia, da Shirley, dos diretores, dos professores que me procuraram, que me procuram, enfim, e que a gente está aberto, os alunos podem mandar e-mail internacional@ifrj, vasculhem a página do Facebook, porque quem não vasculha essa página do Facebook está perdendo muita coisa, é uma forma de interagir com o conteúdo internacional, e ela está sempre em atualização, então, meu muito obrigado mesmo, não sei se eu me excedi muito. Eu falei para vocês que o Rodrigo era uma máquina, né? O cara ligava no 440. Então, vocês puderam ver quantas coisas ele consegue fazer numa coordenação geral sozinho. Num setor que só tem ele, né? Que tem que fazer tudo, né? Alimentar a página, correr atrás dos convênios. Então, vocês entenderam um pouco o porquê da minha admiração por essa pessoa. Então, assim, estamos abertos aí pelos comentários, né? Vou passar aqui alguns comentários, Rodrigo, para você. Então, se ficou alguma dúvida também do que eu falei, assim, é um caminho muito fácil a percorrer. Eu posso até percorrer com vocês agora, vou fazer isso rapidamente, que era uma vontade que eu tinha de fazer, porque às vezes a gente não sabe mesmo, né? O que está acontecendo. Ó, eu vou apresentar aqui de uma guia. Bem-vindos ao portal do IFRJ, ver se aparece para vocês. Rodrigo, só tem uma pergunta aqui. Com relação à bolsa, tem alguma coisa nesse sentido? Qual bolsa? O Victor me perguntou, e como eu arranjo a minha bolsa? Talvez uma bolsa para sair, para estudar fora, alguma coisa assim. Olha só, Vitor, existem muitas universidades estrangeiras que elas fazem os processos delas independentemente da nossa publicização. Então, se você tem vontade, por exemplo, a Cíntia está, inclusive, ajudando um aluno que está se submetendo a um projeto para uma universidade estrangeira. Isso aí você pode acompanhar nas páginas, porque a gente está sempre publicizando esse tipo de matéria, e você pode também fazer. E a outra possibilidade é nos editais do IFRJ, que aí a gente vai de forma institucional, tá? Então, aqui, ó, vocês conseguem ver o site? Sim, conseguimos. Então, aqui à esquerda tem internacionalização, logo onde está reitoria, internacionalização. Vocês vão clicar aqui, vai abrir uma outra página, que vocês não devem estar vendo, né? Sim. A gente está vendo agora. Está vendo essa outra página? Sim. Então, aí lá em cima tem, ó, relações internacionais, o que é, os convênios, o CIEL, que é o Centro de Línguas, os programas de internacionalização que eu apresentei e as notícias, onde vocês vão encontrar toda a alimentação e sempre estar de olho, porque às vezes acontece alguma coisa nova e ali você consegue fazer, por exemplo, um movimento de aplicar para uma universidade estrangeira. Os professores de língua estrangeira do Instituto Federal com certeza vão ajudá-los, porque a gente está sempre disponível. Eu acabei de fazer uma application para um aluno nosso da Universidade de Nova York, tá? Ele assistiu uma palestra que nós trouxemos em outubro e fez a aplicação. Vou fechar aqui, ok? Podem perguntar, podem ficar à vontade. Gente, eu falei muito rápido? Foi isso? Vocês estão chocados? Tá ótimo, Rodrigo. Não, olha, quando você me falou com relação ao número de slides, você não é uma referência, amigo. Você ia me mandar e pedir para eu verificar se a quantidade de slides estava bom. O seu ritmo é diferente de todo mundo, então você não é padrão. Porque, olha só, é muito difícil fazer isso, porque para eu ver a apresentação, eu não podia ver a carinha de vocês. Então, em algum momento eu achava, gente, estão muito mudos, a conexão caiu, entendeu? Eu estou falando sozinho, então não dá para ter essa percepção. Não, foi perfeito, Rodrigo. Agora tem a colocação da professora Cíntia, né, Cíntia? Sim.
Gente, abre o microfone, fala comigo. Eu passei tanto tempo falando sozinho, pelo amor de Deus, gente. Gente, a pergunta. Meu Deus. Não, eu sei. A gente conversou já sobre isso, acho que você me falou, mas assim, é o momento que a gente está aqui, né? E é o momento para perguntas. Essa prova a proficiência TOEIC, ano que vem tem previsão via instituição de ter alguma coisa? Então, quando a gente abriu o preparatório do TOEIC, que é esse oferecido pela Master Test, que a gente ofereceu 300 vagas e a gente até conseguiu colocar 400 vagas, o servidor do Campus Arraial que mandou o certificado, me marcou no Facebook, foi o Henrique, tá? Ele que fez o de 30 horas. Eu não citei o nome na hora da apresentação, mas pode falar. Se ele não tivesse feito, eu não falaria, não, mas como terminou, eu posso falar. O Henrique é nosso psicólogo. O psicólogo, sim. Então, assim, quando a gente fez o edital, Cíntia, a gente coloca lá no final do edital que a Mastertest sinalizou que, via MEC, eles devem enviar umas vagas para o teste, para a aplicação do teste, sim. E aí, a possibilidade da aplicação do teste a prioridade são os servidores e os alunos que fizeram o preparatório. Se a gente tiver uma quantidade maior, a gente abre e vai além, tá? E é um teste que custa quase R$500, né? Você sabe disso, né? É um teste caro, que pode ser que aconteça da gente ter esse material para aplicação, mas a gente depende do MEC, tá? A gente depende do MEC enviar e a gente depende também da vacina para poder fazer ele de forma presencial. Mas pode ser que eles criem algum mecanismo para que isso seja feito de forma remota, não sei ainda, mas existe a possibilidade, sim. Mas, a princípio, aproveitar o pessoal. Tem bastante gente de Arraial que fez esse... Quem não fez, vai até dia 31/12. Corre, porque vai... Eu acho bom você divulgar, hein? É bom divulgar. Tem gente que não terminou, porque a gente recebe o relatório, e aí tem gente que não terminou. Então, quem está de Arraial inscrito, corre para terminar, até dia 31/12. Ou seja, se você tiver terminado, a sua chance de fazer o físico, que custa R$500, é muito maior. Alessandra, você levantou a mão. Pode falar. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Quero te parabenizar. Na verdade, eu falei com o Rodrigo tem umas 2 semanas, não sei se você está antenado, Rodrigo, sou eu que falei contigo, que o João Gilberto me orientou para que eu falasse com você. Realmente fiquei maravilhada com a quantidade de acordos de cooperação internacional. Realmente, Shirley, ele é ligado nos 440, porque, assim, na mesma hora que eu mandei, ele me respondeu. Assim, a gente trocou vários áudios, eu não conhecia, assim, pessoalmente aqui, né? Eu falei com ele muitas vezes no WhatsApp, porque eu tenho interesse em fazer minha licença capacitação em Portugal, e ele prontamente, na mesma hora, Alessandra, tem o Instituto Politécnico de Bragança, você tem essa possibilidade, essa outra... Então, assim, Rodrigo, foi muito bom você colocar isso para a gente, porque a gente não sabia da quantidade de acordos. O site, eu comecei a vasculhar, como você falou, há 2 semanas atrás comigo, tem muita coisa. É bom que os alunos saibam também, porque, assim, às vezes, eles não têm interesse porque eles não têm essa informação. E eu verifiquei realmente que está tudo atualizado. Inclusive, um edital que ele falou comigo no dia 10 de dezembro, semana passada, né? Isso, semana passada, eu não conhecia, comecei a entrar, até ele falou, Alessandra, se tiver alguma coisa na tua área, então, assim, parabéns por a gente ter esse espaço aqui, Shirley também, que é maravilhosa, a gente sempre se fala, né, Shirley? Para os alunos conhecerem, para nós, servidores, também termos acesso, que a gente às vezes não sabe que tem tudo isso, né? E a gente, quando você colocou ali na apresentação, eu falei, gente, como é que ele conseguiu fazer vários acordos nesse ano de 2020 de pandemia, nesse cenário tão atípico que a gente está passando, né? Então, assim, meu agradecimento a você por estar à frente disso, e Shirley também da oportunidade de estar colocando isso aqui para a gente, para nós, servidores, alunos. A gente agora correr atrás aí, acessar aí o site de Relações Internacionais, e qualquer dúvida, eu já vi que o Rodrigo é super disposto a ajudar. Obrigada aí por essa oportunidade, Rodrigo. Nada, eu que agradeço essa oportunidade, porque eu entendo que o IFRJ é muito grande,
e que, às vezes, a gente não tem paciência com o nosso próprio site. E a gente não sabe, às vezes, fazer essa busca dentro do próprio site. Então, a gente precisa desse caminho das pedras. E, assim, é o que eu falei, essa internacionalização em casa é para ontem, essa internacionalização do currículo é para anteontem, e a gente tem que se ligar nesse tipo de coisa e a gente tem que conseguir avançar em determinadas áreas, sabe? E acho que a área internacional, não estou puxando a brasa para minha sardinha porque eu sou professor de língua estrangeira, é porque todo mundo precisa dessa cidadania globalizada, né? Os alunos precisam dessa cidadania globalizada. Então, é isso. Foi muito difícil fazer 20 acordos internacionais, tá? No ano de 2020. O jurídico não me odeia, o jurídico do IFRJ, porque tudo isso passa por procuradoria jurídica e troca cláusula e volta. Olha, tem que ter a paciência de Jó. E para esse tipo de coisa eu tenho. Para outras, não muito, mas para essa eu tenho. Eu sei que o retorno é positivo disso. Sem contar, Rodrigo, essa questão do IFRJ aparecer internacionalmente, né? Assim, a gente ter essa cara para fora, assim, saber o que é o IFRJ, o que a IFRJ representa, né? Isso é tão importante, a gente ter essa cara lá fora no cenário internacional, né? Porque muitas das vezes a gente não é tão conhecido assim. E eu vi que toda essa sua movimentação, assim, meu Deus, é muita coisa. Parabéns. Eu vou mandar para vocês aqui, tá? Dos últimos meses, de novembro, outubro, setembro, vocês conseguem, nesse link que eu vou colocar, vocês vão conseguir ver que o IFRJ aparece muito de destaque dentro dessa revista internacional dos colleges e politécnicos. Ó. Então, assim, tem matéria de Nilópolis, tem matéria... A gente escolhe a matéria de acordo com o grau de importância dela e que a gente sabe que vai ser publicizado. Então, a gente já entraram em contato com a gente da China, dos Estados Unidos, porque conhecem a gente, sabe? A gente precisa sair do que eu costumo dizer, endogenia acadêmica, a gente achar que a gente é muito bom só com esse olhar aqui dentro. A gente precisa dos outros e os outros precisam de nós. Shirley, você ia falar alguma coisa. Rodrigo, o jurídico não te odeia, sabe por quê? Porque você é um cara que não é vaidoso. Você está fazendo não é por você. Não. Você está fazendo, você está tendo um olhar para uma instituição. Então, mas isso aí é o sentido de servidor público, né? Exatamente. É isso que a gente veste como servidor, eu sou servidor público. Porque a pessoa coloca assim, porque eu faço, porque eu sou coordenador. Não, você está fazendo num olhar muito amplo. Sim. E isso é o reconhecimento do seu trabalho, amigo. E eu reconheço, por exemplo, a importância de todas essas pessoas. O Centro de Línguas, por exemplo, a gente reconhece um grupo de professores de inglês e um grupo de professores de espanhol, e quando terminou o Consup, a gente só chorava, um olhando para o outro. Porque foram 6 anos de tentativa de criar um centro de línguas. E aí a gente tem muito apreço pelas coisas que a gente faz. E eu reconheço, por exemplo, nesse projeto com a Huawei, o papel fundamental da Propi. A gente vai reconhecendo cada um. Apesar de eu não estar dentro de nenhuma pró-reitoria, quando a gente precisa, a gente vai lá, cutuca. Agora a gente está criando, por exemplo, eu nem coloquei aí, que a perspectiva para o futuro é convalidação dos saberes e competências dos refugiados, porque isso aí é um olhar humanitário para a coisa. Tem gente na Proem, Levi Lemos, está me ajudando nisso. Então, é um Rodrigo, mas é um Rodrigo com outros servidores que querem, de fato, fazer o papel de servidor público, que a gente precisa carregar isso nas costas. A gente é o tempo todo metralhado pela sociedade, o tempo todo escrachado pela sociedade, porque professor é isso, porque servidor público é isso, é aquilo outro. Mas eles precisam olhar o que a gente faz socialmente. Quando eu tiro um aluno do IFRJ, que mora lá em Pinheiral, que mora em Arraial do Cabo, que esse aluno vai para fora, que ele volta para o lugar dele, eu estou interiorizando a internacionalização, eu estou mudando a rua, eu estou mudando o bairro, eu estou mudando a estrutura da cidade. Quando eu levei a Nina, junto com vocês aí de Arraial, eu sei que eu mudei a estrutura
dessa cidade, eu mudei a estrutura desse bairro, o olhar e o pensamento dos alunos que participaram desse projeto. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar, por exemplo, botar a coroa e dizer eu estou fazendo porque eu sou super poderoso. Tem que ter essa sandália da humildade. E tem que ter esse olhar de falar com todo mundo por igual. E é esse o meu papel social. Eu nasci para isso. Eu nasci para sair da minha casa, entrar no mercado, comprar leite em pó e levar para os refugiados. Eu nasci para isso. Eu nasci para servir as pessoas através da educação. Vocês estão vendo por que eu amo esse homem? É por isso. O Rodrigo foi a primeira pessoa que eu convidei para essa semana acadêmica. Então, a gente vem se falando, porque eu sei que ele tem muitas atividades, né? Ele tem muitos compromissos, mas eu tinha certeza que ele ia arrumar uma forma de participar. E eu sabia a importância da participação dele aqui, porque as oportunidades, elas existem, mas às vezes mas ela não vai bater na sua porta. Então, a gente precisa conhecer, saber onde procurar para a gente ir atrás dessa oportunidade, porque ela não vai ficar batendo na sua porta o tempo inteiro, tá? Então, gente, está chegando aqui no limite, né, do nosso horário. Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui, né, nessa apresentação. Eu tenho certeza que contribui muito para os alunos e para os servidores. Né? Em nome da comissão organizadora desse evento, a gente está completando 10 anos, né? Como campus, nós já existimos como campus avançado, e você é um marco, né, Rodrigo? E eu não podia deixar você de fora desse evento. Então, assim, você sabe que sempre que tiver um evento aqui, você vai ser convidado. Pode ser que você não possa, por outras questões, mas essa porta vai estar sempre aberta para você, porque você abre porta para muitas pessoas, tá bom? Obrigada, te amo. Eu que agradeço. Eu queria só perguntar aqui ao Cauã, quem é Valentim, que eu falo igual ao Valentim? Eu estou chorando porque não consigo. É um professor que ele é professor substituto de inglês, e a sua voz realmente parece muito com a voz dele. Português. Entendi. Ele é de português, né? Se ele for um cara legal, eu aceito. Todo mundo gostava dele. Ele era lindo. Ele é lindo, né? Pois é. Então, assim, eu aceito também, mais ainda, porque eu também, né, não vou me jogar fora, né, no processo. Havia um aluno aí com a mão levantada. Pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Cauã. Porque, assim, durante a pandemia, na verdade, na sua apresentação, né, você falou do auxílio e tal, para essas oportunidades, e durante a pandemia aqui, eu acabei sendo aprovado num programa internacional que é chamado LALA, e o Bruno, né, que é o nosso diretor de ensino, ele, inclusive, e os professores, eles me ajudaram na questão do custo e tal, só que não foi um auxílio propriamente... então, ele não foi um auxílio propriamente do IFRJ para essa questão, mas aí tudo deu bem lá e eu já consegui ver a situação. Mas aí, eu estou participando do processo seletivo da UWC, que é uma rede de escolas que tem no mundo inteiro, e eu estou na parte final desse processo. E, assim, é um processo muito competitivo, onde passam apenas 10 pessoas de 3 mil que participaram, e quando você é selecionado, você vai para um colégio que pode ser desde dos Estados Unidos, para Tailândia, para Tanzânia, para vários lugares do mundo inteiro. Você foi selecionado nesse? Não, eu ainda não fui selecionado. Está no processo ainda, né? Correndo atrás de uma dessas 10 vagas. Exato. Aí eu estou na parte final, onde tem 19 pessoas, e assim, geralmente são 10 vagas, né? Pode ser menos, pode ser mais, depende da oferta do ano. Certo. E aí, a minha pergunta seria referente a esse auxílio, porque, assim, como esse você deve estar falando do ProJovem Global, né? Eu não sei o nome certinho. Eu apresentei que existia a possibilidade de fomento do ProJovem Global. Sim. Então, o ProJovem Global, ele foi aprovado pelo jurídico, é um edital que ficaria aberto de fluxo contínuo. A gente abriria de março a novembro, ou seja,
Se os alunos pedissem a bolsa e tivessem a bolsa concedida, nós faríamos o pagamento da bolsa auxílio. Como veio a pandemia, e existe uma portaria no IFRJ, que vai até o dia 31/12, de que os nossos alunos, através de programas de mobilidade, nem os nossos servidores podem sair para eventos internacionais ou para viagens internacionais, claro, só se estiver de férias e, enfim. Esse programa, eu não posso abrir esse programa. Ele existe, ele foi criado, mas ele não pode ser aberto, eu não posso abrir esse edital. Então, por exemplo, hoje, em 2020, se você fala para mim que você foi aprovado e esse edital não está aberto, eu não posso te pagar, te conceder a bolsa. Em 2021, de acordo com a nova portaria de saída e de entrada, dependendo da sua aprovação, a gente pode ver a possibilidade de haver a abertura desse edital ou até mesmo da concessão da bolsa dentro desses critérios do edital. Tá? Então, não é uma coisa que a gente está fechando, é que a gente tem portarias e tem coisas que a gente precisa cumprir, que não dá para passar por cima. Eu vou mandar, por exemplo, uma nota de empenho, eles vão falar assim, você está louco? Você vai dar dinheiro para o aluno para ir para fora se a gente não pode por causa da portaria? Então, tem que ter esses cuidados. Mas é uma possibilidade você tendo alguma coisa concreta? É. A gente precisa você pegar o meu e-mail, mandar e-mail e a gente conversar para ver como vai estar a situação mais à frente. Beleza. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Nada. Então, pessoal, agora a gente vai precisar encerrar, né? A gente daqui a pouco vai começar a nossa outra atividade, que vai ser a apresentação de trabalho de conclusão de curso, que foi apresentado essa semana, e aí o professor Rafael Botelho, muito generosamente, me fez a consulta se poderia dividir a palestra dele e ceder um tempo para que esses alunos pudessem compartilhar com a gente também a apresentação do TCC deles. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Que participaram aqui, tá bom? Eu que agradeço a você, a todos os servidores do Campus Arraial, aos alunos, pelas perguntas, por estarem aqui num sextou desses, né? Um grande beijo para todo mundo, tá? Se cuidem de suas famílias, fiquem em casa, se puderem ficar, o quanto puderem ficar.